Olá pessoal, sejam muito bem-vindos à nossa aula de Planejamento e Controle da Produção. Meu nome é Alessandro, sou professor da Unicamp, do campus de Limeira, do curso de Engenharia de Produção. E nesse bimestre nós estaremos falando com vocês a respeito de uma disciplina que é Planejamento e Controle da Produção. Vamos lá? Bem, gostaria de falar com vocês a respeito da ementa do nosso curso. O que a gente vai ver ao longo desse curso, ao longo desse bimestre? Então nós vamos falar um pouquinho sobre o que são sistemas de produção, nós vamos falar um pouquinho sobre o que é previsão de demanda, falaremos um pouco sobre gestão de estoques, sobre planejamento agregado, plano mestre de produção e sobre sequenciamento de programação de produção. Então esses são os tópicos que nós vamos conversar ao longo deste semestre, tá? Então vamos lá. Uma coisa importante para que a gente comece a nossa disciplina é entender a seguinte pergunta: por que eu tenho que estudar PCP? Tá? Eu acho que essa é uma pergunta importante para a gente responder para a nossa primeira aula. Então vamos lá. Bem, você que está aí em casa, você já deve ter respondido o seguinte: ah, professor, olha, eu tenho que estudar PCP porque o MEC, porque o CREA puseram isso na disciplina, eles não podem me ver sossegado. Ah, o MEC me viu sossegado, eles já põem PCP, eles põem Planejamento e Controle de Produção, eles põem um monte de disciplina. Então vamos fazer o seguinte, vamos mudar a nossa pergunta. Ao invés de perguntar por que eu tenho que estudar PCP, vamos perguntar o seguinte: por que essa disciplina é importante para a minha formação? Então vamos vamos tentar nos localizar. Por que o MEC e o CREA acham que é importante que você tenha na sua formação essa disciplina? Por que é importante que você conheça um pouco sobre planejamento e controle da produção? Vamos lá ver. A primeira perguntinha que a gente precisa pensar um pouco é o seguinte: quais informações estão disponíveis para um gerente ou gestor da produção? Ou seja, um dia, ou muito em breve, vocês estarão lá gerenciando a produção de vocês. E vocês vão ter uma série de informações. Quais informações, Alessandro, eu vou ter? Vocês vão ter informações como essas: tempo das etapas do processo de produção, vocês vão ter informações de tempo de entrega da matéria-prima, vocês vão ter informações de custo, alvo, meta que vocês têm objetivos para alcançar na empresa de vocês, datas de entrega prometidas, previsão de demanda, ou seja, vocês têm uma série de informações, ou melhor ainda, vocês vão ter todas as informações necessárias e disponíveis para fazer o processo de produção. E a minha pergunta é o seguinte, qual que é a dificuldade então de planejar e controlar a produção? Minha pergunta é: por que as empresas atrasam? Por que tem atraso de produção? Por que as empresas entregam produtos com defeito? Se o gestor tem tudo na mão, por que a gente não consegue entregar, às vezes, por exemplo, no prazo prometido? Vamos lá dar uma olhada? Uma das coisas importantes é o seguinte: um carro ele possui em torno de 50 mil componentes. Por exemplo, um avião, isso já vai para algo em torno de 100 mil componentes. Espera aí, Alessandro, o que você está me dizendo é que um dos fatores que tornam difícil a gente produzir é a quantidade de peças? É exatamente isso que eu estou falando. Ou seja, a quantidade de itens que você vai ter que planejar e controlar começa a se tornar um pouquinho um fator ali de dificuldades para você gerenciar a sua produção. O que mais? Bem, lembre-se que para cada componente daquele, você vai precisar determinar daqueles 50 mil qual que é a matéria-prima, qual que é a data de início na sua produção, qual que é a data de término que você vai ter que estabelecer a sua produção. Ou seja, tem uma série de informações. Por exemplo, você vai ter que sequenciar toda a sua produção. Todos aqueles componentes você vai ter que sequenciar. Então você já começa a pensar: peraí, então não é tão simples assim. Para cada um daqueles componentes que você definir que você vai comprar do seu fornecedor, você vai ter que escolher o fornecedor de menor preço ou o fornecedor mais pontual.
Espera aí, então além de definir o fornecedor, eu preciso também trabalhar com algumas questões. Menor preço, pontualidade. Qual que é o fornecedor que eu vou escolher? Isso vai depender de cada situação. O que mais que eu preciso definir? Qual que é a frequência de entrega do seu fornecedor? Espera aí, ele vai entregar diariamente, ele vai entregar semanalmente, ele vai entregar mensalmente. Mas espera aí, Alessandro, faz alguma diferença o cara entregar toda hora, todo dia, uma vez por mês, uma vez por ano? Claro que faz diferença. Como assim, claro que faz diferença? Se ele entregar uma vez por mês para você, você vai ter que ter uma área de estoque maior. Se ele entregar para você uma vez por dia, você vai ter que ter uma área menor de estoque, mais uma capacidade maior de receber. Ah, então eu estou começando a entender que existe uma série de decisões que eu preciso tomar para que a minha produção aconteça. Exatamente isso. Tá? Um outro ponto importante, qual que é o nível de qualidade aceitável? Ou seja, o nível de rejeição de peças. Se você recebe um lote, por exemplo, do seu fornecedor, você vai ter que definir, eu quero com 1% de rejeição, 2% de rejeição. Até mais outra coisa, você vai ter que definir o método de amostragem. Vai ser inspeção 100%, né? Você vai definir um método de inspeção 100%, ou você vai definir uma amostragem. Você lembra das aulas lá de estatística, né? Às vezes a gente ficava lá, mas para que serve? Por que eu estou vendo aula de estatística? Uma das coisas que vai servir a aula de estatística é exatamente para isso. Para você definir, por exemplo, né, qual que é o tipo de amostragem que você vai adotar. Vai ser amostragem 100%? Não, eu quero definir, Alessandro. Eu lembro das aulas de estatística lá do professor, que ele falava que eu consigo definir uma quantidade de amostra que me dá 99,9% de confiabilidade. É exatamente isso. Então você vai precisar definir isso junto lá na tua fábrica, na sua produção. O que mais que eu preciso? Qual o preço máximo que pode ser pago para cada peça ou para cada produto? A gente vai precisar. O que mais? Qual o lote econômico de compra? O local de armazenagem no almoxarifado? Qual o layout da área de recebimento? Então a gente tem uma série de informações que eu preciso decidir. O que mais além disso? Os custos do produto não podem exceder limites pré-estabelecidos, ou seja, quando você estiver lá como gerente da sua fábrica, trabalhando lá, o gestor da sua fábrica, você vai ver que existem custos pré-determinados que é necessário a gente atingir. Por exemplo, né, uma pergunta interessante é quanto você está disposto a pagar por um carro 1.0 modelo popular? Adianta a fábrica fazer um excelente carro 1.0, por todos os acessórios existentes, GPS, todos os acessórios, e esse carro no final custar algo em torno, sei lá, de 150, 200 mil reais para um carro 1.0, um carro popular? Não, isso não vai acontecer. Ou seja, né, eu preciso atingir um custo-alvo para que esse carro ele entre no mercado, ok? Então esses são um outro desafio que a gente precisa atingir, é a questão de custo, é um outro problema que a gente tem na nossa fábrica. Além disso, alguns clientes desejam o produto à pronta entrega. O que é isso, Alessandro, produto à pronta entrega? Por exemplo, quando você vai comprar um celular, a pergunta é o seguinte, quanto tempo você está disposto a esperar para um celular? Quanto tempo você está disposto a esperar para adquirir o produto depois que você compra? Provavelmente, ou 100% dos casos, o que a gente quer fazer? A gente quer chegar na loja, escolher o nosso modelinho de celular e lá naquele caso a gente quer fazer o quê? Já sair da loja, se possível, né? Mandando lá o nosso zap para todo mundo, avisando que a gente está de celular novo. Mas espera aí, como é que o lojista sabia que você iria lá na loja comprar um celular para que ele tivesse isso em estoque? Ele adivinhou, ele é mágico, alguma coisa assim? Não. Para isso, existe o que a gente chama de previsão de demanda. Só que isso é algo difícil, porque você não avisa o lojista com um mês de antecedência que você vai comprar um celular, avisa? Não, você não avisa ele. Na realidade, o que acontece, né? A fábrica, ela, baseada em algumas informações, faz uma previsão e a partir disso, os celulares são colocados na loja e aí as pessoas vão lá compro.
Mas qual que é a dificuldade? A grande dificuldade é que a gente vai ver é que se você fizer um mau planejamento, qual o problema que pode acontecer? Pode sobrar produto na sua loja e você depois não ter demanda para vender esse produto e pode também faltar produto. Então esses são desafios que a gente vai viver no nosso dia a dia, lá na nossa fábrica, quando a gente estiver trabalhando. O que mais? A previsão de demanda precisa ser próxima da demanda real. Ou seja, eu sei, a gente vai falar bastante sobre isso. A gente sabe que a previsão da demanda, ela vai estar errada. Mas esse erro tem que ser um erro conhecido. Ou seja, né, tem que ser um erro numa dimensão que ela não pode ser muito grande. Por quê? Se você errar muito na sua previsão de demanda, isso vai trazer sérias consequências para a sua fábrica. Um outro desafio que alguns de vocês vão enfrentar quando estiverem trabalhando, que alguns produtos possuem demanda sazonal. O que isso tem a ver, Alessandro? Primeiramente, o que é uma demanda sazonal? Demanda sazonal, por exemplo, são aqueles produtos que são vendidos em determinados períodos do ano. Dá um exemplo. Um exemplo, panetone, né? Qual que é o momento de venda, grandes vendas de panetone? Isso acontece lá no final do ano, está todo mundo contente, comemorando lá o Natal. Isso é um produto que a gente chama de sazonal. Existe um período específico de venda que existe uma venda grande daquele produto. Mas qual que é o problema? Qual que é a dificuldade de fazer isso? A dificuldade é que você vai ter que planejar muito bem antes a venda desse produto, para que quando chegar a época de venda ele já esteja disponível no supermercado. E aí a gente vai ver o seguinte, se o produto é um produto principalmente alimentício, ele tem datas de validade. Esse é o grande desafio. E aí, se a data de validade passou e você não vendeu o produto, ele é jogado fora. Então, esse é outro desafio que alguns de vocês vão enfrentar quando for em empresas que trabalham com produtos sazonais. E aí, um outro desafio. Aqui a gente tem um exemplo, antes da gente entrar num outro tópico, que é o seguinte. Vamos dar uma olhada nesse exemplo. A gente tem a demanda de janeiro de 250 unidades, a de fevereiro de 300 unidades, de março de 250, abril 300, maio 250, em junho a gente não sabe, em julho 250, 300, 250, 300, 250 e 300. A minha pergunta para vocês é o seguinte, qual é a demanda de junho? Bem, a priori, eu acredito que alguns de vocês já levantaram a mão lá em casa e falaram, olha, Alessandro, se vem 250, 300, 250, 300, 250, parece muito lógico que a próxima demanda seja de 300 para voltar ao mesmo ritmo, 250, 300, 250, 300. Vamos ver qual que foi a demanda. A demanda foi de 870 unidades. Mas espera aí, por que a demanda foi de 870 unidades? Vinha 250, 300, 250, 300. Por que aumenta repentinamente? Porque a gente tem a questão de sazonalidade. Existe um fator na realidade que vai impactar, que altera repentinamente a demanda. E isso é um fator de dificuldade para a nossa produção. Um exemplo da dificuldade disso é a questão, por exemplo, né, aqui está o gráfico representando aquela demanda, e a grande dificuldade, uma das grandes dificuldades que a gente tem é como dimensionar a nossa capacidade de produção para fabricar esses produtos. Ou seja, eu vou colocar a minha capacidade da minha fábrica em 800 unidades e passar parte do tempo ocioso, que eu tenho aqui, vou ficar ocioso, e parte desse tempo aqui eu vou ficar ocioso, ou eu vou, por exemplo, colocar a minha demanda, a minha capacidade de produção aqui embaixo e gerar estoque. Esses são os desafios que a gente começa a ter quando a gente está trabalhando com demandas sazonais. Então, quando vocês estiverem lá na empresa, trabalhando na fábrica de vocês, forem gestores de produção, gerentes, e for numa empresa com essa característica, vocês vão começar a enfrentar esses desafios, determinar qual que é a capacidade de produção. Então, isso não são
questões simples, são questões do dia a dia de muitas empresas que passam por isso, mas não são questões tão simples de serem resolvidas. O que mais a gente tem? Alguns fornecedores atrasam na entrega da matéria-prima. Ou seja, quando vocês estiverem trabalhando na empresa de vocês, vocês vão ver lá que alguns fornecedores, eles vão prometer algumas datas de entrega, alguns prazos de entrega e não cumprir. E qual que é o problema disso? O problema disso é que vocês vão ter se planejado para uma determinada produção, ter disponibilizado os seus recursos de produção e de repente vocês não vão ter lá a matéria-prima para fabricar. Então essa é uma das dificuldades. Qual outra dificuldade? Quebra inesperada de máquinas, falta de funcionários, recursos limitados, ou seja, vocês vão ter uma série de problemas e dificuldades do dia a dia, né? A máquina que está lá trabalhando na fábrica, um dia ela vai quebrar, não tem como. Um dia você vai ter que parar ela para fazer manutenção. Então esses são desafios que vocês vão encontrar lá na frente quando estiverem trabalhando na fábrica. E aí a pergunta que a gente estava fazendo inicial era o quê? Por que, né, que é importante essa disciplina na minha formação? Então agora a pergunta passa a ser, no que a disciplina de PCP poderá me ajudar nesse cenário de problemas? Nesse mundo, nesse mar de problemas, no que a disciplina de PCP vai me ajudar quando eu estiver lá trabalhando na minha fábrica? Vamos lá ver no que ela pode ajudar. Apresentando conceitos e ferramentas que nos ajudem a resolver os problemas dos dia das empresas. Então vocês vão ver, ou nós veremos ao longo desse curso, conceitos e ferramentas que vão nos ajudar a resolver esses problemas. Problemas como da previsão de demanda, então nós vamos ver ferramentas, conceitos que nos ajudam a fazer uma previsão de demanda mais adequada. A gente vai ter ferramentas para trabalhar com planejamento da capacidade, sequenciar a produção da forma mais eficiente possível, né? E trabalhar, por exemplo, com questões como gestão de estoques. Então, peraí, Alessandro, você está me falando que essa disciplina vai me ajudar no dia a dia na empresa? Sim, ela vai te ajudar bastante na hora que você estiver lá trabalhando na sua fábrica, com as dificuldades que do dia a dia de qualquer empresa. Ok? Dúvidas em relação ao assunto? Acredito que não. Espero que eu tenha deixado bem claro, ou tenha ficado claro para todo mundo, a importância dessa disciplina para a sua formação. Tenho certeza que ela vai te ajudar no dia a dia. Agradeço e até a próxima.